Estamos recebendo aqui o professor Augusto Pinotti, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em Energias Renováveis. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia. Como é que está, professor? Tudo certo? Prazer estar aqui, tudo certo, graças a Deus. É a primeira vez aqui na Rádio Cidade, professor? Primeira vez. Isso. E sobre esse curso de energias renováveis, o que ele aborda exatamente, professor? A Unifeb há muito tempo procurado se inserir nesse contexto de energias renováveis, eficiência energética, e tem desenvolvido vários projetos nessa área já, né? Em um dos últimos projetos foi lançar essa pós-graduação a nível de especialização em energias renováveis. A ideia do curso é você contextualizar o mercado de energias renováveis no Brasil, ver quais são as potencialidades, né, das várias formas de geração de energias renováveis, e a partir daí formamos então profissionais que possam atuar em consultorias, em projetos, em suporte, né, a essa área em específico. E agora, com essa questão do aumento dos combustíveis, né, um dos pontos destacados é a questão dos carros elétricos, né, como a gente falou anteriormente aqui. Isso é um assunto frequente, é um tema frequente, ou o fato de nós termos aí uma discussão muito forte em relação às alterações no preço do combustível, isso acaba vindo à tona? Na verdade, a busca, né, essa ansiedade por veículos elétricos já vem de muito tempo. Agora, essa questão do aumento dos combustíveis é uma ascendência, né? A gente nunca mais vai ver o combustível voltar aos níveis, digamos, normais. Só acelerou essa ansiedade, essa busca. Se você observar, nós temos uma tarifa de energia elétrica também bastante considerável no custo do brasileiro. E a energia elétrica no Brasil tem uma característica de ela é sazonal. O que é isso? Ela depende, então, dos volumes de água nos reservatórios das hidrelétricas, né? Então é comum nós termos aí em época de seca tarifa vermelha, tarifa amarela. Então essa constância dos preços da energia elétrica tem levado também as pessoas a pensarem nessa possibilidade dos veículos elétricos. A questão dos veículos elétricos, eu lembro que uma vez eu até fiz test drive foi feito vou dizer uma apresentação, mas isso há alguns anos, mas ainda, eu sei que já existem, né? Existe a venda do carro, mas eu acho que ainda que o preço ainda está o preço ainda não está competitivo de um veículo, quando a pessoa vai, né, optar por um veículo a gasolina, né, para o veículo elétrico, né? Se houvesse uma tendência de pelo menos se equiparar os preços, seria uma situação. Você acha que a tecnologia evolui a ponto de logo a gente pode ter o carro elétrico num preço equiparado ao carro a combustível? É verdade isso, né? Se você comparar os custos associados a um carro elétrico e um carro a combustão, a diferença é bastante gritante. No entanto, a gente já tem que levar em conta a demanda, né? Com a questão da demanda, o volume de produção aumentando, há uma tendência de diminuição do custo também. Por exemplo, um veículo elétrico, 30% a 40% do custo dele são as baterias. Então, há pesquisas enormes também em cima de novas tecnologias de bateria visando a diminuição do custo dos veículos elétricos, né? É uma tendência, não posso afirmar quando que esse custo vai diminuir, né? Sempre será um pouco mais caro que os veículos elétricos, mas a gente tem países na Europa, por exemplo, que digamos assim, já colocaram como meta, estipularam até 2030, por exemplo, na Alemanha a frota será toda de veículos elétricos. Em outros países também há essa busca. Então, se houver uma política nacional, né, de substituição gradativa da frota de veículos combustão por veículos elétricos, eu creio que isso vai ser um problema sanado, né? Professor, e a que pé anda o desenvolvimento de uma política? Como é que está hoje sendo tratado esse assunto? Olha só, o Brasil sofre um problema de infraestrutura elétrica bastante grande. Então, se você imagina se por um acaso, num determinado momento, todos os carros elétricos fossem substituídos, todos os veículos a combustão fossem substituídos por veículos elétricos, a infraestrutura elétrica do Brasil não suporta isso, né? Nós não temos estrutura elétrica, né? Nosso sistema elétrico não suportaria
a carga, além de alimentar as indústrias e as residências, não suportaria alimentar também os veículos elétricos, tá? Então o governo anda nesse compasso de espera, né? Não, o incentivo governamental, não se vê muita iniciativa nesse aspecto, né? Mas isso é falta de interesse? Ou o que a falta de ações efetivas é porque o governo não tem interesse? Na verdade, a gente tem visto algumas associações gerido com ações junto ao governo federal para que haja uma política nacional nesse sentido, mas até então não se percebeu nada disso do governo nesse sentido, né? Uhum. O que tem por trás disso não sei afirmar se é um lobby da indústria automobilística, um lobby da indústria do petróleo, o que acontece, né? Eu não saberia aqui informar, mas o fato é que não temos ainda uma política efetiva de substituição de veículos a combustão por veículos elétricos, né? E quanto à questão dos... Eu sei que hoje a colocação desses pontos de abastecimento para carros elétricos, a gente já vê, por exemplo, em shopping centers já tem pontos ali, inclusive próximos, né? Com aquele dispositivo de abastecimento. Eu lembro que eu fui há alguns anos a Curitiba e alguns desses parques que tem lá, tem um local ali para carro elétrico, inclusive com ponto de abastecimento. Eu sei que esses locais de abastecimento hoje eles têm uma função mais simbólica do que prática, né? Porque o número de carros elétricos circulando é muito pequeno e, enfim, ainda não tem essa demanda. Mas quanto à questão desses pontos, né? Nós temos hoje até inclusive alguns que estão implantados, um na Unifeb, um na frente da prefeitura. Existe o planejamento para a implantação de mais pontos desses aqui na cidade? Os eletropostos, eles têm sim, né, programas governamentais interessantes, né? Não tem para o veículo, mas tem para o eletroposto de instalação. A gente tem uma empresa em Santa Catarina que fabrica, inclusive, né, a WEG fabrica esses eletropostos. Eu tive notícias de que haveria um supermercado em Brusque que se mostrou interessado em ter um eletroposto instalado no seu parque, no seu estacionamento, né? A gente tem visto também iniciativas da engenharia civil em instalar eletropostos em condomínios fechados, né? Em grandes locais de habitação também tem tido esse movimento, né? A falta de eletropostos é um impedimento, de repente, para que você sinta a vontade em trocar o seu carro a combustão por um veículo elétrico, né? Se você for daqui a Curitiba, por exemplo, a gente tem um local somente de abastecimento até chegar em Curitiba, mas é uma tendência também, com certeza mais eletropostos acontecerão no decorrer dos anos aí. O senhor tem conhecimento de quais regiões, onde, falando em nível de Brasil, onde há um interesse maior, onde se tem umas tratativas maiores nesse aspecto em implementar essa... As iniciativas de instalação de eletropostos, elas têm acontecido no Brasil por conta das concessionárias de energia elétrica. Uhum. Então, nós temos em São Paulo, por exemplo, uma concessionária de energia elétrica chamada EDP, que ela montou um corredor, digamos assim, de eletropostos entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, quem tem um veículo elétrico e quiser se deslocar, né, nesse trajeto, já tem uma rede de eletropostos, ele pode trafegar tranquilamente, né? Uhum. Então, aqui em Santa Catarina também, a Celeste que tem incentivado a instalação de eletropostos em alguns locais estratégicos, digamos assim, para ela, mas foi como o Rodrigo falou, tem mais a questão do apelo ambiental, a questão Sim. de marketing, na verdade, do que uma questão comercial ainda, né? Uhum. Aqui em Brusque, como é que tá? Tem muita gente interessada? Eu lembro que a única pessoa que eu vi, o Rodrigo... Tem algum carro elétrico circulando em Brusque? Olha, eu tive o prazer, né, de encontrar um usuário carregando um carro elétrico naquela estação inteligente que nós temos bem na frente do Itaú ali no domingo de manhã, né? Quem era o eu acho que é advogado, o Dadan. Acho que tem um Dadan que tem um carro. Tem um carro elétrico. Eu confesso que eu não. Eu acho que é o único que eu tenho conhecimento, assim, de. O único que eu lembro que até fiz um material com ele foi o Adão Alves.
o Adão Alves ali do Planalto, que esboçou um protótipo de um veículo movido a energia, já tem uns anos atrás, não sei que fim levou também, mas eu desconheço outro que tenha justamente essa iniciativa. E é claro, e toda essa série de barreiras que se tem ainda, né, professor, que acaba dificultando um pouco, né? E não é algo, em termos de custo, é algo barato, é algo acessível? Como é que é para se desenvolver uma tecnologia dessa? Se vamos comparar, digamos assim, um carro padrão, como básico, né, que hoje está em torno de, sei lá, 50 mil reais, nessa faixa de preço, a gente vai para um veículo elétrico no mesmo padrão para 220, 230 mil reais. Então a gente está falando aí de 3 vezes e meia, 4 vezes e meia a mais um carro a combustão, um carro elétrico para um carro a combustão, né? Se você for um usuário intenso, usa bastante no seu deslocamento, há que se fazer a conta então dessa utilização da substituição desse veículo elétrico por um veículo. A manutenção do veículo elétrico é muito menor do que o veículo a combustão, então tem outros valores associados que também há de se levar em conta, né, nessa substituição, né? Mas os veículos são híbridos, né? Nós temos o veículo híbrido que funciona com combustível elétrico, e temos como os veículos completamente elétricos. É porque esse carro que eu testei, ele era híbrido, então você atingia uma velocidade X, ele já passava do elétrico para o motor a gasolina. Uma estrada, por exemplo, aí você diminuía, parava num semáforo, parecia que o carro estava desligado, fazia barulho zero, parecia que tá com o carro desligado. E aí ele diminuía, mas mesmo assim a economia que você vai para... Você pega um trânsito que você só anda, às vezes uma cidade grande que você só anda, vai no... segue para, então a economia é gigante, né? O veículo híbrido é um intermediário entre um veículo a combustão e um veículo completamente elétrico. O veículo elétrico ele só funciona por bateria, por alimentação elétrica mesmo, não tem nenhum outro tipo de combustível, né? Existe motocicleta? Motocicleta com essa tecnologia para... Existem esses veículos elétricos, né? Assim, já vi patinetes, por exemplo, são elétricos. Mas existe projeto de motocicletas para que a pessoa possa usar no dia a dia uma motocicleta elétrica, porque, né, mobilidade, quem gosta mais de moto? Sim, nós já temos projetos da BMW, né, motos BMW, a própria Harley Davidson também já tem protótipos, motocicletas completamente elétricas, sim. Tem também. Mas porque o pessoal que anda, que tem principalmente isso como estilo de vida, claro, gosta também da velocidade, né? Ele perde em velocidade do que um veículo de combustão, professor? Não, de forma alguma. De forma alguma? De forma alguma. Ele tem a mesma performance de torque, de velocidade final, tal qual um veículo a combustão. Já assistiu Fórmula E? Sim. Sabe que a Fórmula E é uma coisa muito interessante, porque a gente vê como é que é a evolução, né? A Fórmula E, para quem não sabe, é uma competição de carro tipo Fórmula 1, só que são carros elétricos. Olha só como é que é a evolução. No primeiro ano da Fórmula E, como é que funcionava a corrida? Você largava, você tinha que trocar de carro no meio da corrida, você parava, saltava do carro, ia para o outro e continuava a corrida. No segundo ano já mudou, no segundo ano você já terminava a corrida com um carro só, né? No terceiro ano você tem que ficar monitorando a sua bateria, né, para você conseguir terminar a corrida. Hoje não, hoje os carros terminam com folga de bateria, né? Então é interessante que isso está mostrando a evolução, né? Exatamente. E essas modalidades de corrida mostram isso, a evolução da tecnologia que vai ser aplicada no carro de passeio, né? Isso aí, isso mesmo. São 8h20, 8h20, estamos conversando com o professor Augusto Pinotti. Daqui a pouco vamos continuar então com a entrevista, e eu até quero abordar um outro assunto, que deixa eu só pegar aqui onde é que está anotado aqui. Estamos falando aí sobre a questão das energias renováveis, os carros elétricos, o que é uma realidade já presente e que tende, obviamente, nos próximos anos a ficar cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, né? Também vamos voltar a abordar daqui a pouco energia fotovoltaica. Daqui a pouco a gente vai também ampliar esse assunto aqui dentro da nossa entrevista no Rádio Revista Cidade. Deixa eu só registrar aqui a participação do Wilson de Souza, que fez o comentário aqui: a energia está mais caro que o combustível.
embora a energia seja uma forma de combustível também, né? Eu creio que ele está se referindo aqui à gasolina, por exemplo, né? O Wilson de Souza, que faz aí a sua participação. Obrigado pela participação, Wilson. 8h21, depois do intervalo a gente volta. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade, manhã de quinta-feira, dia 11 do mês de março. Daqui a pouco tem o Clube da Cidade com o comando do Delamar Silva, o pessoal que vai estar mandando aí já as mensagens para participar da programação, pedir a sua música daqui a pouco, viu? Logo depois do Rádio Revista Cidade. Bom, estamos conversando com o professor Augusto Pinotti, que é coordenador do curso de pós-graduação em energias renováveis da Unifeb. E esse tema aqui que eu falei, professor, que é um tema que eu tenho bastante curiosidade também, né? E que está dentro aí, claro, também da temática da energia renovável, que é a energia fotovoltaica. Até para situar o nosso espectador, o nosso ouvinte sobre esse tema, o que é a energia fotovoltaica, professor? A energia fotovoltaica é a energia gerada a partir da irradiação solar, né? Os fótons solares, eles excitam, digamos assim, essas placas fotovoltaicas, e a partir daí a gente tem uma geração de energia elétrica, né? O pessoal confunde energia fotovoltaica com energia solar, né? A energia solar, ela é voltada ao aquecimento da água, né? Então o sol aquece a água através desses painéis. A energia fotovoltaica é a geração de energia elétrica a partir da irradiação solar. Então são coisas diferentes. São coisas distintas, exatamente. E isso também a gente percebe cada vez. Aquelas placas que tem em cima dos telhados, nas residências, é justamente para esse. Ou é outro sistema? Normalmente a placa solar, digamos assim, você vê ela de uma forma escura, cinza, né? Mas em um padrão único. E na fotovoltaica, normalmente você vê como um formato quadriculado, né? Como se ela tivesse, são várias placas montadas, então a diferença de uma para outra fisicamente seria isso, né? Deixa eu tentar contextualizar, que eu acho mais fácil. Ali atrás da UVEL, nós temos um grande complexo ali com placas. Aquilo lá é para geração de energia. Isso, lá a gente chama de uma usina fotovoltaica, né? E tem uma outra também ali perto da HJ? A HJ também. Ali na rodovia do Silveira, né? A HJ também montou uma usina fotovoltaica para consumo próprio também. Ela gera energia para ela mesma. Ela alimenta baterias, alimenta baterias e fica à disposição? Ou ela é uma a gente tem algumas modalidades, né? No caso dela lá, como ela que nós chamamos de conectada à rede, a própria geração de energia elétrica acontece em tempo real, ela é consumida em tempo real também, ela não é armazenada, né? O armazenamento de energia, né, que quando funciona com baterias, normalmente é para localidades isoladas, quando você não tem uma conexão, uma ligação da rede da distribuição, né? A energia fotovoltaica, né, voltando à questão do armazenamento de energia, ela é uma energia intermitente, ou seja, você tem bastante energia durante o dia e não tem à noite. Então, já tem se estudado, a gente também tem feito trabalho nesse aspecto, de armazenar essa energia em grandes bancos de bateria, para que possa então vir a ser utilizada no período noturno, quando você não tem a geração de energia fotovoltaica, não tem incidência solar, né? E hoje isso está mais voltado para atendimento industrial, ou enfim, as residências? Onde é que está mais concentrado esse tipo de serviço? Só bastante interessante a questão da busca por energia fotovoltaica, porque aquilo que nós falamos ainda há pouco, né, a questão associada à tecnologia, então o custo foi diminuindo bastante. Hoje a gente tem uma procura muito grande industrial, empresários desenvolvendo grandes usinas fotovoltaicas para fornecer isso para a concessionária de energia elétrica, e também temos indústrias buscando isso. Hoje o investimento que antes se levava em 25 anos para ter um retorno desse investimento, dependendo do porte da usina, você tem aí 5, 10 anos, hoje já tem o retorno do investimento de uma instalação fotovoltaica. De certa forma é até bastante rápido, né? É rápido. E quanto a quem faz e tem em casa ou até na empresa e faz a geração, desculpa se eu falar errado, mas faz a venda da energia excedente, é isso? Ela vende no Mercado Livre que chama, mas enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu conheci esse projeto há alguns anos, eu achei interessante. A pessoa está gerando energia em casa
e o excedente ela tá jogando na rede e vende para a Celesc, é isso? É uma situação particular que você não é um fornecedor, você não tem uma usina, digamos assim, para gerar energia elétrica e para vender para a Celesc. Então você, como consumidor, o teu excedente de energia elétrica gerada, você não recebe isso de forma financeira, né? Algo que a gente chama de uma compensação da tarifa, digamos assim, né? Do consumo versus... Então, se você gerou a mais naquele mês, esse excedente fica para ser um crédito para o mês seguinte, né? A nova resolução permite o seguinte: imagine que você tem uma residência na praia com uma instalação fotovoltaica e aqui em Brusque você não tem. Então eu posso, lá no inverno, quando eu não uso, aquele excedente com certeza vai ser bem grande lá. Eu posso então usar aquele excedente para bater a minha fatura de energia elétrica aqui em Brusque, né? Então, no mesmo CPF é possível isso, tá? Mas na regulamentação ainda não permite que você seja remunerado em espécie, né? Mas enfim, no fim você não gasta com energia elétrica. Não, a questão é você vai ter crédito, mas enfim, você monta uma estrutura, mas teoricamente você não vai pagar pela energia elétrica, porque você vai estar usando e o excedente você vai ter em crédito, você não vai estar gastando com energia elétrica. Há também assim que esclarecer, né? O pessoal, a sua fatura de energia elétrica, ela não vem, digamos assim, digamos que você gerou tudo que você consumiu, você ainda vai pagar uma parcela que eles chamam do uso da estrutura, né? Então você está usando a rede da concessionária, estão usando, digamos assim, a fiação, os postes para transmitir a tua energia, você está pagando uma taxa mensal para o uso dessa estrutura deles, né? Mas é um valor 30, 40 reais mensais, nem chega a isso, né? Bom, são 8h31, algo mais, Rodrigo? Sim, eu gostaria de perguntar, energia eólica de ventos aqui, a gente vê muito, por exemplo, quando estamos no Rio Grande do Sul, a gente vê isso, lá no topo da serra do Rio do Rastro, né? Tem aquela... Ali quando você sobe ali em Bom Jardim da Serra, você vê. Esse tipo de geração de energia não é possível aqui na região, de energia eólica, ou é só nessas regiões onde, não sei se é porque tem bem mais ventos ou... A energia eólica, ela não está relacionada assim ao volume do vento, mas sim à estabilidade do vento. A gente precisa ter ventos constantes, e aqui em Santa Catarina a gente não tem essa característica de ventos constantes, né? A gente tem uma usina piloto aqui em Capivari de Baixo, naquela usina perto do Tubarão ali, e temos uma usina eólica lá também na Serra do Rio do Rastro. A gente tem visto investimentos maciços em instalações eólicas lá no Nordeste, né, que tem sempre ventos constantes, né, a quantidade de vento, o volume de vento é sempre... Mas interessante é pegar o seu gancho, né, Rodrigo, que o Brasil... ele já tem, né, a nível mundial, uma característica de um país que as energias são renováveis. Então, a energia hidráulica ou a energia de hidrelétricas, ela é considerada uma energia renovável também. Então, 90% da nossa geração está ali associada à energia hidrelétrica. Então, a gente tem uma característica de país de geração renovável, né? O problema das buscas por outras fontes de energia é que está cada vez mais difícil você conseguir uma licença ambiental para a instalação de grandes hidrelétricas, né? A gente viu última vez essa polêmica com a usina lá de Belo Monte, que, né, embargou, e a questão de inundação traz um problema ambiental bastante sério. Então, a gente tem visto pesquisas em fotovoltaicas, em eólicas, e nós temos visto instalações de energias renováveis por biomassa, biogás. Então, aqui no oeste de Santa Catarina, né, no Paraná, tem bastante usinas gerando energia a partir de dejetos de suínos, né, de aves. Então também é uma outra característica de fontes de energias renováveis, que a gente vai abordar isso também no nosso curso lá, né, de pós-graduação, né? Perfeito. Professor, para a gente encerrar, sobre o curso, né? Como é que está o curso, quem tem interesse em participar, detalhes assim sobre o curso, até para que o nosso espectador, o nosso ouvinte que tem interesse no tema, né, possa de repente procurar a Unifeb. Está disponível no site da Unifeb, né, www.unifeb.edu.br. Você pode fazer a sua inscrição pelo site. A gente tem todo o cronograma lá, as disciplinas que serão oferecidas nesse curso. A gente vai abordar as várias fontes de energias renováveis, fotovoltaica, eólica, biomassa,
pequenas centrais hidrelétricas também. E o curso deve se iniciar então a partir do segundo semestre agora desse ano de 2021. As aulas serão quinzenais, sextas e sábados, e tem duração então aí de 18 meses esse curso, né? Curso a nível de especialização, 360 horas de curso. E quanto tempo já tem de vida o curso já? Já existe desde quando, professor? Na verdade, a gente está sendo ousado, né? Nós estamos na primeira. Ah, legal. A primeira leva. Primeira, isso. E tem tudo a ver com o momento, né? Tem tudo a ver com o momento. E o profissional que faz qual é a área que ele pode ter uma atuação, até mesmo o profissional que já está em uma determinada área similar, pode se aperfeiçoar, mas eu quero fazer esse curso justamente para ter um conhecimento, para me atuar em uma determinada área. O curso normalmente é voltado para pessoas mais da área técnica, então a gente está falando de engenheiro civil, arquitetos, né, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, naturalmente, né, para que tenha interesse em atuar em desenvolvimento de projeto, né, em energias renováveis, prestar consultoria, né, nessa área de energias renováveis. Tem toda uma série de legislações e digamos assim, de requisitos para que você possa implantar um sistema de energias renováveis. Então é isso que nós vamos abordar no curso também, até a legislação, do que ela prevê com relação, quais são os cuidados. Então essa é a intenção do curso, né? Para formar uma massa crítica, né, de profissionais que pensem ambientalmente falando. Muito bem, então aí fica então a dica para você, só acessar o site da Unifeb, que tem lá todos os detalhes, né, professor? Exatamente. Pode pegar todos os detalhes e quem sabe aí buscar essa especialização, porque repito, é bem propício para o momento em que nós estamos e um tema, sem dúvida alguma, bastante relevante. Professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Conversamos aí, portanto, com o professor Augusto sobre o curso de energias renováveis da Unifeb, www.unifeb.edu.br, para você buscar mais informações.